Gazeta Meio-Dia. Muito bem, vamos começar com o primeiro debate de hoje, a tragédia de Osasco e uma denúncia muito grave sobre São Paulo, campeão de vazamentos, denúncias de vazamento de gás. Preste atenção. Pequenas omissões, grandes tragédias. Está provado, um vazamento gradual, contínuo e lento provocou a explosão do shopping de Osasco. Há um mês, o cheiro já podia ser percebido. Lojistas e clientes reclamaram. No dia 1º, todas as portas teriam ficado abertas por causa do vazamento, mas a fiscalização foi falha. Funcionários do próprio shopping fizeram a perícia. Especialistas como os da CETESB nem foram chamados. E agora o jogo de empurra prossegue. O mesmo problema de vazamento afeta outra obra da construtora Weisling Gomes. Só que a construtora, por sua vez, culpa a direção do shopping, que nega o descaso. A batata quente passa de mão em mão e pode explodir com qualquer um. Afinal, em São Paulo, ocorrem mais de 10 mil casos de acidentes com botijão de gás por ano. Quero começar com você. Essa tragédia que envolveu a cidade de Osasco, aquela explosão e desabamento no shopping center de Osasco, o jogo de empurra na apuração das responsabilidades, foi a construtora, foi o shopping, a fiscalização da prefeitura, o poder público. Nós mesmos colocamos em debate aqui se era coisa do destino, acaso, imponderável, mas a notícia mostra, né, que essas denúncias de vazamento de gás, como as que aconteciam lá naquele shopping, são muito frequentes e que São Paulo é recordista de acidentes com gás de cozinha, né, há dados mostrando isso. Isso nos remete a que reflexão? Nos remete à reflexão de que deve haver um lugar no mundo, ou deve haver uma maneira de viver que não seja nem Oklahoma nem Osasco. Há países que são extremamente civilizados, onde o governo funciona, o Estado está presente e tem terrorismo, tem porte de armas à vontade, um sujeito pega, um criminoso explode um prédio e mata N pessoas. Aqui, felizmente, graças a Deus, nós não temos esse tipo de crime, esse tipo de delírio, né? Mas nós temos uma sociedade que é relegada à terceira condição, a condição de subpessoa, e isso perpassa todas as classes sociais. Faz parte daquilo que, pernasticamente, eu vou chamar de padrão civilizatório do Brasil. Quer dizer, dessa selvageria que perpassa a vida que nós temos, em que ganha-se dinheiro como como o diabo é servido, não se fiscaliza, se corrompe, deixa para lá e vai se levando, vai se empurrando a vida e, no caso, a morte com a barriga. Eu acho que nós estamos sofrendo, Maria Lídia, as reflete duas culturas perversas no Brasil. Uma cultura antiga, o jeitinho brasileiro de empurrar com a barriga as coisas. E a outra cultura perversa é a atual. É o vale tudo. Salve-se quem puder e todos vão pro buraco. Isto é, a vida no país não está valendo nada. A vida é uma coisa, se coisificou. Por quê? Porque o poder público, nas suas diferentes esferas, não funciona como fiscalização. Todas essas outras tragédias, água em Modiás e Caruaru, comida nos velhinhos de Santa Genoveva, gás em Osasco, uma fiscalização evitava a tragédia. Então, o Brasil, o poder público não se previne, o poder público não se antecipa, aí vem a tragédia. Eu considero que a situação é gravíssima. Nós temos que romper com essa cultura do vale tudo e do jeitinho, porque quando junta essas duas coisas, sai de baixo. Porque hoje tem o excluído da vida, tem o excluído do emprego, tem o excluído da cidadania, mas tem o excluído de viver. E quando o excluído de viver junta numa ponta um caminhão, um Carajás no sul do Pará, e o shopping center, que é o símbolo da modernidade, sai de baixo. Sai de baixo porque a coisa é grave, eu acho que tem que haver... ela permeia todos os segmentos da sociedade. A tragédia permeia todos os segmentos da sociedade. É o pobre que está lá na favela, mas é também o filho do rico que vai no shopping center no dia antes dos namorados comprar o dia do presente. E aí, Juninho, não é que falta Estado, não é que sobra Estado. Isso. Falta Estado. Falta Estado, então falta Estado para fiscalizar. Talvez sobre Estado para burocracia, sobre Estado para a empresa, mas falta Estado para fiscalizar, para se antecipar. Acho que agora, esse é Rinaldo Madeira, olha, mas o silêncio da população, eu fico muito intrigada com isso. Nós vemos, São Paulo é recordista em acidentes de gás de cozinha. Outro dia nós passamos aqui a relação de acidentes gravíssimos com desabamentos em locais amplos, públicos. O viaduto do Rio de Janeiro, desabamento em supermercado, em locais, em casas de espetáculo, incêndio em cinema. E sempre na apuração dos fatos aparece a coisa da manutenção, que já havia denúncias anteriores. Entretanto, não existe uma pressão. O próprio cidadão, ele acaba sendo conivente, ele silencia
Um condomínio aqui em São Paulo que está com vazamento de gás, cheiro de gás, as pessoas convivendo com aquilo. Não, nós já reclamamos, mas a coisa não é resolvida logo. E o risco permanente da vida daquelas pessoas ali correndo. O que explica também essa conivência, esse corpo mole da própria população? Eu acho que nessa matéria nós precisamos ter presente que tem o problema do Estado, da ação do Estado, e tem ao mesmo tempo a responsabilidade das pessoas e das famílias. Eu acho que a gente tem que apontar essas coisas. Porque, por exemplo, uma coisa como essa da clínica lá no Rio de Janeiro, é evidente que você tem famílias que são responsáveis pelos idosos. Elas iam lá e viam. Pois é, ou não iam. Eu não sei se elas iam e vinham e ficavam caladas, ou se não iam, né? E, portanto, nós não podemos também pensar o Estado como todo poderoso que está em todo lugar, com uma câmera focalizada em cada cidadão. No que se refere à segurança... Se bem que aqueles médicos lá exageraram, que aquilo ali é coisa de campo de concentração, Madeira. Não, veja, eu não estou... Genuíno, o que eu estou colocando é o seguinte, a gente tem que ter equilíbrio nas coisas. Agora, eu acho que você aponta bem a existência de um problema geral na sociedade de falta de funcionamento do Estado. Aliás, sobre, inclusive, a questão do Estado, hoje tem um artigo magnífico do Oliveira Eu também acho magnífico. sobre o Estado brasileiro. Acho que uma reflexão original, muito ser lida, debatida, porque é uma coisa que a gente tem que refletir sobre isso, né? O Estado que nós construímos, o ponto que nós estamos e para onde nós queremos ir. E, de outro lado, eu também queria fazer uma ressalva aqui. Você fala dos 10 mil acidentes de botijão de gás aqui na cidade de São Paulo. A grande maioria são pequenos acidentes, né? São acidentes no domicílio, no restaurante, etc. Aqui em São Paulo, nós criamos já, depois das grandes tragédias que nós tivemos no passado, a Prefeitura criou um departamento que tem funcionado independente das administrações, que é o CONTRU. Eu acho que na cidade de São Paulo, você tem um sistema de vigilância ativa, que pode até às vezes não funcionar, pode falhar aqui ou ali, mas que é uma experiência para ser disseminada por outros municípios. O CONTRU tem tido, eu acho que um papel de fiscalização aqui na cidade de São Paulo. Veja, eu falo isso independente da administração. Eu fui secretário da habitação, convivi com os técnicos do CONTRU, eu vi passar lá a administração Jânio Quadros, a administração Luiz Erondina, que tinha um bom chefe do CONTRU, a gestão atual. Eu acho que é uma certa estrutura em continuidade. Eu vou citar um exemplo aqui que eu vi essa semana na imprensa de uma entidade civil, que é do cidadão engenheiro chamado Joca Martins, que tem uma entidade civil contra os riscos dos cidadãos de São Paulo. E ele enumerou várias áreas que o cidadão corre risco: ponte, pedestre, acidente de trânsito, vazamento. E é impressionante como a relação da cobrança do cidadão com as instituições do Estado não é capaz de prevenir. Eu acho que tem que tirar uma conclusão. Qualquer fiscal, ao ver um negócio desse, denuncia para a imprensa, porque eu acho que a imprensa vai ser o grande instrumento. Um dia desse, uma rádio aqui em São Paulo chamou esse engenheiro para levantar o shopping que tinha vazamento. Virar um ponto. Então, um ponto, Marilide, que é muito importante, que foi discutido aqui, a partir da tua pergunta da omissão do corpo mole do cidadão. O Estado exerce uma pedagogia sobre o cidadão. Ou seja, eu telefono para um fiscal para dinheiro regular. Ele não aparece no dia. Eu telefono no segundo dia. Ele não aparece. No terceiro, no quarto dia, olha, dane-se. Ele me ensina, o Estado omisso ensina a eu ser omisso. Eu acho, viu, Maria Lídia, que exatamente em função do que já disseram, que realmente o esteio da democracia reside em 2 pontos, né? O primeiro deles é a responsabilidade e o segundo é a participação. Quer dizer, a primeira coisa que eu vejo aqui é o seguinte: o Estado precisa apurar efetivamente de quem é a responsabilidade por este acidente. E a partir da responsabilização, realmente punir aqueles que são responsáveis por ele. Primeiro ponto. Segundo ponto é o problema da participação. A nossa cultura, lamentavelmente, não é uma cultura de muita participação. Eu estou de acordo que um ou outro, que esse exemplo que o Veiz dá é um exemplo mais ou menos isolado, do sujeito que vê um fato qualquer e realmente ele comunica à autoridade. No geral, ele não comunica. Esta é a nossa cultura. Mas ele não comunica e por causa. Ele não comunica porque a autoridade não funciona. Eu acho que é as duas coisas. É as duas coisas. A ideia, se todos participarem, todos cobrarem, você veja que nesse momento do seu programa nós estamos fazendo isso, uma espécie de cobrança. Se todos começarem a participar, e para participar eu estou de acordo, é preciso acreditar na autoridade constituída. Quer dizer, você telefona e a autoridade manda, tem a resposta. Agora, olha, então, eu acho que a responsabilidade é fundamental. E tem que punir a autoridade constituída pela omissão. Claro, não pode deixar passar barato isso daqui. Primeiro ponto. E segundo ponto, você precisa incentivar essa participação da comunidade. Madeira tem razão. Você não consegue, o Estado por si só não tem olhos em todas as esquinas. Os olhos do Estado
são os olhos do povo. Ainda bem, porque senão seria um Estado totalitário. Agora eu queria chamar a atenção do seguinte, o Genuíno colocou uma coisa que eu acho extremamente importante, que são essas entidades